Seja muito bem-vindo. Eu sou o Fernando Kruger e essa é a Platinum Podcast. E hoje começa-se o nosso 7º episódio. E ele será 100% dedicado à cultura japonesa, ou seja, o JDM. Todos vocês que têm Honda, Toyota, Mazda, Nissan e são verdadeiros entusiastas nipônicos, esse programa será dedicado a todos vocês. E no programa de hoje, eu vou estar recebendo ele, que tem apenas 20 anos de idade. Sonha em ser piloto aéreo de aviação. Ele que estuda ciências aeronáuticas pela Universidade da Estácio. Eu estou falando de Rodolfo Correia. Seja muito bem-vindo, Rodolfo, à Platinum Podcast. Pô, cara, é um prazer estar aqui. Fui parar aqui do jeito mais aleatório possível, né? Te encontrei ali no Arco Metropolitano. Tava com aquela lasanha V6. Isso. Pô, então, eu não sei nem como é que a gente começa, né, cara? Pode ficar bem tranquilo, porque justamente esse programa vai ser um programa 100% dedicado à cultura japonesa, e o que nós conversamos, por exemplo, ontem, no posto da Petrobras, né, foi que justamente você gosta muito da cultura japonesa. Também estamos aguardando aqui o Bruno, Sim. que tem um Honda Civic, mas enquanto ele não chega, e também é necessário que a gente já inicie o nosso programa, né, também em respeito aos nossos internautas, você vinha conversando comigo com relação à sua paixão pelos carros japoneses, e você me apresentou o Honda Legend. E eu nunca tinha visto de perto aquele motor 3.5 V6 24 válvulas da Honda. Foi quando você realmente havia me dito que é o mesmo motor utilizado pelo NSX, pelo lendário Honda NSX, que quem auxiliou até desenvolvê-lo foi o Ayrton Senna, né? Não foi ele que começou desenvolvendo, mas a parte final do carro, quem deu uma sonora ajuda. Ajustes finos, foi todo com Ayrton Senna. Isso. Na época que ele estava na McLaren, né? Isso. E eu fiquei muito, muito agradecido por ter conhecido esse carro pessoalmente. Fiquei muito emotivo de ter visto o mesmo coração que pulsa no Legend, é o mesmo coração que pulsa no NSX. E por falar nisso, nós em off, nós estávamos conversando muito sobre o Midnight Club, sobre a Top Secret, sobre o Smoke Nagata, entre todos. O Akira Nakai, de RWB, por aí vai. O estúdio Tomi Kaira. O estúdio Tomi Kaira, eu tive a chance de conhecê-lo quando eu jogava Gran Turismo 2 no PlayStation 1, cara. Porque a gente podia comprar alguns carros da Nissan e eles tinham o Tomi Kaira, só que era um Nissan Skyline R33. Eu falei, nossa... Qual que é a grande diferença? Tinha o 400R também. Sim, então eu conseguia comprar os carros do Tomi Kaira que realmente andavam muito, né? E eram bem espetaculares. A gente estava falando daquela maneira de burlar o sistema eletrônico do R34, né? Sim. Desbloqueava 400 cavalos. Sim. Esses carros eram um absurdo, né? Eram totalmente absurdos, né? Totalmente absurdos. E o que acontece? Justamente, eu gosto muito desse tipo de carro. Isso marcou para mim uma geração muito grande, uma geração espetacular. E o que mais me chamou a atenção desses carros japoneses, principalmente, por exemplo, de um Honda SI, por exemplo, como que eles são giradores. Sim. Né? Eu tenho um respeito muito grande por todos os carros japoneses, tirando esses carros mais conhecidos, como o Skyline, o Mazda RX-7, o Supra, onde geralmente as pessoas lembram muito desse carro. Por conta dos filmes, né? Por conta dos filmes. Eu gosto muito do S2000, cara. O S2000 era girador pra caralho, não era um carro tão torcudo, mas ele tinha, se eu não me engano, a faixa limitadora dele era em 8, 9 mil RPM. Sim. Era um carro que girava muito alto. E acho que é o único dos 3 ou 4 Hondas de tração traseira, né? Tem o Honda Beat, que é um K-Car pequenininho, o S2000 e o NSX, né?
Aham. Não, além dos carros de Fórmula 1, mas isso a gente nem conta. Uhum. Então, É. o que acontece? Justamente, o Honda S2000, eu já vi casos dele girando até 9.000, 10.000 rotações. Parecia Sim. até motor de moto, né? Aliás, tem até um vídeo antigo, né? Não, e se a gente chegar nos rotativos, vai até além, né? Nos motores Sim. de Mazda 10, 11. Sim. No caso do Enos Cosmo, que era o único carro que a Mazda fez com 3 rotores em sequência, esse carro é muito foda. Fizeram Sim. coisa de 2.000 dele nos anos 90. Sim. E ele tinha o mesmo spec, mais ou menos, do carro de Le Mans da Mazda, né? Sim. 3 rotores em sequência com 2 turbos. Uhum. O carro era um absurdo. Era um absurdo. E ele chegava a coisa de 12.000 RPM. Sim. Era bizarro. O Honda S2000, eu tive a chance de conhecê-lo por conta do Velozes e Furiosos. Pessoalmente, assim, não? Pessoalmente tá. eu nunca vi, não. Creio que existem alguns Honda S2000 aqui. No mas, Brasil, tinha um branco em não Santos. sei o número exato, eu não sei. Mas eu já, pela lenda urbana, né? Aquele disse-me disse, já me Sim. disseram que existe alguns, não um só. Não, lenda urbana tem lenda pra caralho aqui no Brasil. Tem Bugatti EB110, Jaguar XJ 220. Tem de tudo, né? Lister Storm, só tem 2 no mundo. Pois é. E tem essa porra aqui. E isso não foi uma lenda urbana, né? Justamente a gente já teve o Pagani Zonda. Sim, da época da Platinus, né? Isso. E você sabe o que é o nome do Platinum, né? Esse nome é em homenagem à loja Platinus. Sério, cara? Caralho! O nome desse podcast é por conta da Platinus. Cara, mas era uma época muito louca pra importação no Brasil, Sim. né? Você tinha a Platinus, eles trouxeram Koenigsegg pra cá. Sim. Direto da Suécia. Trouxeram o Zonda, Sim. né? O Pagani Zonda, um amarelo, que hoje está na Ásia. Sim. Eu só não sei o país exato que ele está. Mas eu tenho informações que ele hoje em dia ele está rodando por algum país asiático hoje. E Tem na uma época... página muito famosa disso no Instagram. Não sei se eu posso citar aqui Pode, o nome de fica à outro. vontade. Mas é Brazilian Registry. Eles mostram todos os registros de supercarros dos anos 2000, 90, raros que tem aqui no Brasil. Maserati MC12, que passou pelo Rio de Janeiro. Por aí vai. Todos esses absurdos. Ferrari Enzo, enfim. Dessa época da Platinus. A Platinus fechou, né? Platinus fechou, já tem alguns anos. E eu não me lembro deles terem vendido carro japonês. Eu realmente não me lembro. Eu lembro muito assim de carro europeu, mas carro japonês eu não me lembro. Porra, eu não sei. Da Platinum ter vendido. E por falar sobre isso, a gente acabou se conhecendo num encontro de carro e de equipes. Sim, né? sim. Vamos falar um pouco de Midnight Club. Por favor. Fala um pouco aqui para os nossos internautas quem foram os membros do Midnight Club. A Midnight Club, eles eram a nata da sociedade japonesa. Você tinha juízes, você tinha médicos, você tinha empresários. Sim, juízes, né? Num negócio de corrida de rua, quebrando a lei. Se eu não me engano, eu tô chutando por alto, tá? Pelo que eu li de conhecimento de internet. Mas você precisava ter um carro que passasse dos 300 km por hora, isso nos anos 80, 90, ser um exímio motorista e não podia colocar a vida de ninguém em risco. Mas a regra mais absurda, assim, de longe, é que você tinha que comparecer a todas as reuniões durante um ano. Mas como é que você fazia isso? Você tinha que achar as reuniões em anúncios de jornal, só que estava escondido, codificado. Então eles só tiveram, 30 membros no clube. Foi muito pouca gente. E também existia aquela regra de que se eles tirassem a vida de alguém... Ia acabar o clube. Tinha que fechar o clube. E o clube ele realmente foi fechado depois em 1999, um acidente com os Bossozoko, né? a gangue de motoqueiros. Isso. Fizeram um racha muito grande na Wangan, a Tokyo Bay Shore, né? E aí os Bossozoko eram malucos, sempre foram arruaceiros, conhecidos por fazer merda no Japão. Continuam sendo. Mas quase não tem mais isso hoje em dia, né? Essas gangues de motoqueiros perderam força. Na verdade, eu vi um vídeo de um Nisei brasileiro que mora no Japão e ele estava falando sobre exatamente esses Bossozokos. E ele estava falando que eram... Hoje em dia está bem menor, mas ainda existe. Por acaso é um cara chamado Pezão, que é um brasileiro ex-yakuza? Não é esse não. Não é esse não. É um cara que ficou bem famoso porque ele é um brasileiro que chegou a ser chefe na Yakuza. Nisei brasileiro, né?
E aí ele falava muito dos Bosozoku também. Eu cheguei a ver podcast dele. Tem um canal no YouTube. Eu não lembro qual que é, mas o cara foi chefe da Yakuza e, porra, brasileiro. E eu me lembro bem, né, desses Bossozokos, e eu me lembro que esse rapaz do Japão, esse Nisei, ele justamente, ele estava falando sobre esses problemas que dão, olha quem está chegando aqui, o Bruno. Salve, meu mano. Salve, Bruno. Tudo bom? A gente está falando sobre o Midnight Club e a gente está falando também sobre os Bossozokos. Os melhores. Né? Mentira, os piores. Os piores ou então os melhores? Ah, cara. Pode aumentar um pouco? Pode. Aqui, não sei. Ué, cara, tava tenso, hein? Tô aqui. Tava tenso. Cara, tava complicado. Não, tá tranquilo. Não, primeira vez que eu venho num podcast, tá ligado? A gente tá falando sobre a cultura do Midnight Club e a gente tava falando um pouquinho de como que eles começaram e sobre aquele acidente que houve entre os Bossozokos e o Midnight Club. Em 99, né? 99. Sim, Eu tava sim. explicando pro Rodolfo de que eu vi um vídeo uma vez no YouTube de um Nisei brasileiro que morava lá, ou mora ainda no Japão, e que a cidade dele, de vez em quando, tinha problema com esses Bossozokos. E a moto, ela tinha um banco maior. Tinha o escape direto. Isso. Você sabe como é que começaram os Não. Bosozoku? Aliás, eu gostaria até de saber por que eles botam essa moto tão assim personalizada. Cara, que lembra então. muito aquela moto do Jaspion, cara. Começou com ex-kamikaze, pilotos da Segunda Guerra Mundial, que estavam fadados a ter que se matar, e a guerra acabou. Eles não tinham o que fazer, eles se sentiam frustrados, se sentiam covardes, porque toda aquela lógica japonesa de você se matar em nome do império e tal. E aí, não sei de onde veio a ideia de criarem um grupo de motociclistas, mas começou com isso, porque eles precisavam ter um hobby, alguma coisa para esquecer Sim. que não cumpriram a sua missão como kamikaze. E geralmente são jovens, né? Assim, de 18 até 20 anos de idade. Não tem muito Bossozoko, por exemplo, com 30 anos, 35 ou tem? Então, hoje em dia a galera tem seus 40, 50, né? Porque é um pessoal velho. Mas muitos já saíram, né? Sim, a maior parte já saiu. Sim. Hoje em dia, é igual o Midnight Club, né? Hoje em dia o pessoal deve ter lá os seus 50 anos. O Midnight 60. Club, em tese, não existe mais, né? É. Mas depois o do Bossozoko, o aconteceu. pessoal pagava pra Yakuza proteção. Essa eu já não sabia. É muito interessante. E no caso dos próprios Midnight, como que um membro, aliás, como que um entusiasta tinha chance de entrar para o Midnight Club? Como que eram os pré-requisitos para você poder ser um Midnight Club? Bom, ele tinha que... Primeiramente, tinha que ter um veículo que fosse acima de 300 por hora. E ele tinha alguns requisitos. Tanto que dentro da Midnight tinha a separação por adesivos deles. Que era, se não me engano, o adesivo rosa e o prateado. O rosa era para os iniciantes. Eles tinham que mostrar a sua experiência e mostrar ser capaz. E nisso eles eram testados. Testados de forma a que eles estivessem sempre no limite e que se sentissem confortável daquela forma. Eles deviam mostrar que eles eram capazes de estar fazendo aquilo, mesmo mantendo a segurança de quem estivesse à volta deles e deles mesmos. Tinha uma lógica de cavalheirismo, né? Porque você tinha que colocar a vida dos outros em primeiro lugar. Você jamais poderia apresentar risco a outros motoristas. Independente se eram da equipe ou se fosse qualquer motorista na rua. Mesmo fossem simples civis, assim. Mesmo sendo ilegal, eles ainda tinham um pouco de consciência social, né? É uma coisa bem assim interessante, né? Você Era tinha meio que o código extremamente dele. elitista, Sim. né? Era uma parada bem elitizada. Sim, mas também não deixa de ser muito ilegal também o que eles faziam, até com porque certeza. você ia... você justamente... você tinha essa pegada que eles eram bem ilegais, mas eles também tinham essa pegada que eu achava muito interessante deles serem bem assim conscientes do que eles faziam. Sim. E para você entrar, você tinha que passar 300 por hora, algumas coisas meio assim que... E o Blackbird não começou com os Midnight Clubs, né? Aquela Porsche 911 preta. Eu sei, o Blackbird. 911 preto. Sim. 930, mas foi- não era? Não, ele era vinho, né? Era preta, era uma 930. Não, mas o Blackbird é no anime, o verdadeiro não era vinho?
Mas ele foi real mesmo? Ele é de anime? Ele foi um Não, ele membro existe, Midnight? mas o do anime é preto. É um Sim. Porsche preto, Sim. 911, 930. Sim. Mas o da vida real, se eu não me engano, ele é vinho. Ele é vinho, né? Eu sei Sim. que tinha 2 no Midnight Club. Tinha um que era rosa brilhante. Exatamente, é isso que E eu tô tinha- chamando de vinho. E tinha um que era rosa preto. brilhante E tinha o vinho. Blackbird. Tinha um Blackbird e tinha esse outro, que também era um outro preparado da equipe. Que foi justamente que eles estavam fazendo, eu esqueci o nome agora, mas teve uma pista a qual eles foram chamados para fazer o tempo recorde. E em que o primeiro, a tentativa foi se eu não me engano, foi um R32, Godzilla preto. Ele chegou, se eu não me engano, a 290 por hora. Conseguiu pegar na pista, e justamente o que chegou a pegar quase os 300 foi esse que era o Rosa Brilhante, que Sim. era esse o 930. Outro carro muito famoso do Midnight era um 280Z vermelho. Sabe do qual que eu tô falando? Não. Foi o carro que inspirou o anime One Gun Midnight. Era um Zeto vermelho. O Zeto vermelho. Mas só que no próprio anime anime ele é azul. do Van Gun Midnight era Ele é azul. Ele é azul, é. Ele era azul. Mas- Mas aquela história de ser um carro diabólico, isso aí procede? Ele realmente fazia com que os donos comprassem o carro e eles morriam, acontecia alguma coisa? Assim, Ou eu não isso é sou mais nenhum ficção? padre para poder te dizer isso. Mas que realmente havia um acordo de cavalheiros entre as montadoras no Japão, porque elas estavam todas em competição para ver quem produzia o carro esportivo mais forte, mais potente, mais rápido. E aí muitos jovens começaram a se matar nas estradas, causar acidentes. Então, Toyota, Mazda, Subaru, Nissan se juntaram e fizeram um acordo, isso por baixo dos panos, para que os carros não passassem de 300, 350 cavalos, tá? Só que, na realidade, eles faziam ali os specs do carro, a ficha, diziam que o carro tinha tal potência, tinha um pouco mais, tinha sempre um pouco mais. Sim, claro. Eu Tanto que não no, queria ficar original, obviamente. tanto que no jogo do PlayStation 1, o Gran Turismo 2, eu estava até falando aqui com o próprio Rodolfo, no jogo do Gran Turismo 2, todo carro japonês que você comprava nesse jogo, ele sempre vinha com 276 cavalos. Todo carro japonês, inclusive o Skyline, o Mazda. Então eu ficava um pouco pensativo sobre isso. Eu falei, poxa, mas será que não tem diferença um pelo outro? É um easter egg. Exatamente. É que nem o famoso 2JZ. Sim. O 2JZ, ele tem potencial para ter muito mais potência do que ele realmente saía de fábrica. O 2JZ GTE, ele é lendário porque tem a lenda urbana de que ele consegue aguentar o miolo dele 1000 cavalos sem forjar. Já ouviu falar dessa porra? Essa daí de 1000 cavalos entra não. Dizem que o GTE, o GE eu não GE sei, não, é. mas que ele aguentava 1000 cavalos sem forjar o bloco. Caramba, cara. Caramba. E nesse caso, quando... É uma lenda, tá? Sim. Saído de fórum, de Sim. internet, eu não sei, não tenho certeza. Quando eu estava pesquisando sobre o Skyline na minha época de jovem, né? Na época, eu usava mais um site chamado KD do que o Google, né? Na época que eu buscava muitas informações lá pelo KD. Então, o que acontece? Por intermédio desse site, e nesse sistema de busca, eu vi alguns comentários de alguns internautas, na época, dizendo que existiam limitadores nesse carro, que era justamente para limitar, porque isso era uma lei do Japão, tá? Que não podia vir carros acima dessa potência. Então, quando você arrancava fora esse limitador, o carro já virava um autêntico Godzilla, né? Ele era um babysauro e, de repente, ele virava um dinossauro, né? E Um kaiju essa adulto. parte eu já não sei se é muito verdade, mas porque esse ouvir falar é um pouco complicado também. Teve uma coisa que foi obrigatória por um tempo, era um alarmezinho, um apito dentro do carro, para quando você passava de uma dada velocidade, ele começava a apitar. Sim, Então, a gente vê quem isso assistiu justamente em Initial D. no Initial D. A gente vê isso Falei. com o carro Initial D. 886 do Takumi. Quando ele passa de 100 por hora, ele fica dando um apitozinho chato. Inclusive é o mesmo barulho que o Legend faz quando eu esqueço o farol ligado e abro a porta. Incrivelmente o Civic também faz esse barulho, ele fica fazendo esse barulho. Isso é Igualzinho. padrão da Honda. Isso é padrão da Honda. Qualquer carro que trabalha lá na Honda Só faz a isso. Honda faz isso? Ou, não, o próprio Initial D, o carro dele é um AE86. Trueno. Trueno. Ele é um Toyota. Ou o Hashiroku.
né? Que, aliás, depois desse desenho, foi uma febre lá no Japão. Esse carro voltou a ser uma febre absurda no Japão. E tem uma coisa que eu achei muito interessante, porque tem esse Trueno e tem um outro que é o Levinia. Não, é porque é o seguinte, você tem no i86, você tem o Trueno e o Levan. O Levan é o que não tem o farol pop-up. E você tem o Trueno que tem o farolzinho pop-up. E você tem esse carro como sedã e você tem esse carro como hatch, né? Na verdade é tipo um coupezinho. Então só que esse Levan não andava muito igual esse Trueno. Não, você está confundindo com o Hattigo. O Hattigo que é o i85. Isso. Porque o i85 era comando simples no cabeçote. E o i86 era comando duplo. Era DOHC. Sim, tanto que o próprio desenho tinha um amigo do próprio... O principal amigo dele. Que era burro, não abriu o capô do carro na hora de comprar. Ele comprou o carro, botou aquele adesivo todo torto no capô. Ele comprou um i85 por preço de i86. Sim, foi, exatamente. E eu me lembro também, tinha um outro também que andava com um Nissan Silvia. Um Silvia verde, tinha um Silvia laranja que o Takumi corria contra. Isso. O laranja era um S14 e o verde era um S13. E aquilo ali era muito interessante. E essa cultura Touge também é uma coisa que, por conta dos drift que nós temos hoje, isso tudo começou no Japão também, né? Com essa galera desses mais jovens que subiam um monte Akina, um monte Fuji. Cara, ao mesmo tempo que a gente fica muito feliz em ver as pessoas apreciando esses carros, é uma merda, porque criou um overhype muito grande na coisa e os carros passaram a valer muito mais, caro. Né? Você vê, você compra um i86 nos Estados Unidos pelo mesmo preço de um GT86 2013, 2014. Sim, é complicado. É complicado, é muito complicado. E hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, a gente falando a nível de VTI, na minha época um VTI custava 13 mil reais. Hoje em dia tem Quando eu era criança, desde pequeno eu pesquisava anúncios de carro. Eclipse a 15 mil reais. Sim. Hoje em dia o é de GST. 50 pra cima. O GST. Cara, é até bom você ter falado do Eclipse, porque é engraçado. Eu, quando fui comprar o Civic, o primeiro carro que eu tava querendo pegar era justamente um Eclipse, de 95. Então, somos dois. Segunda geração, querido. E eu queria muito esse carro, só que eu não achava nenhum classificado dele. E eu tava procurando, não achei. Ok, acabei achando o classificado do meu Civic. O LXS, 2008, só gasolina, manual. Achei o carro perfeito pra mim. Fui lá, tá bom, peguei o carro. Não passou um dia. No dia seguinte, eu abro o Marketplace do Facebook e tá Eclipse. lá um Eclipse verde. Lindo, carro impecável, com volante Sparco. Não, mas esse Eclipse por que você 30 mil, tá vendo, o mesmo se eu não me valor engano, que tava ele o Civic. Ele tá batendo biela, tem que fazer o motor. É um que fica na Olegária. Isso Acho mesmo. que é isso aí. Que tem Esse que fazer o motor. E na minha época, por exemplo, o Civic VTI, ele quase não era muito falado. Né? O Civic mesmo, eu me lembro que ele começou a ser implantado aqui no Brasil, o pessoal começou a falar muito do Civic, foi por conta do Velozes e Furiosos 1. Não, o Civic Coupé era carro de velho. Sim. E o Coupé, cara. O Coupé é J1, é J8. Sim. E tinham até pessoas que queriam pegar o motor do Civic VTI, queria arrancar o do Civic Coupé e queria botar um Coupé VTI. E era caro pra caramba pra fazer aqui, era mais de 20 mil reais pra você poder fazer esse swap, era absurdo. Comprava um. Comprava um já. Sim, claro. Tanto que você, pra fazer um swap na época, você comprava um VTI novo, ia andando, não é VTI de sucata, não, andando. Tô falando de 13, 14 mil reais, um VTI em excelente estado de conservação, funcionando. Porra, mas isso dói, né? Porque esses carros vão se acabando, vão parar, às vezes, com donos que não têm dinheiro para cuidar, vão parar, enfim, em lugares que são estrada de terra, vão se detonando. Foi a mesma coisa que aconteceu com o meu carro, com o Legend. Eu ia falar dele agora. Com o Legend. Os exemplos. Mas ele, ainda bem que agora ele tem um dono, né? Ainda bem que tem um dono, porque literalmente é um Legend. Vai me deixar quebrado. Mas você também vai ter um carro pelo menos ele não vai ficar quebrado. E se algum dia você pensar em ter que revendê-lo, você vai ganhar o triplo em cima daquele carro. Pra quem gosta de carro... Eu tive um problema com o alarme dele. Não, mas pra quem gosta de carro, tá pagando o triplo. Ontem mesmo, um grande amigo meu, ele chegou ontem no encontro e ele virou pra mim e falou assim, aí, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Ele mostrou um Audi que ele comprou, um Audi prata. O Audi dele tava bem, assim, de mecânica tava maravilhosa. Mas assim, em termos de pintura, de painel, banco, tava bem churreado.
Né? Eu acho que eu vi um que tava com uma roda de ferro atrás, isso, né? Isso, um prata. Então, aquele ele de pagou, Sim. ele pagou 28 mil naquele carro. Eu vendi o meu em perfeito estado em 25. O que aquele Audi tinha pra estar 28 mil? Mas só que ele tá muito bom, ele tá andando muito aquele carro. Mas é 1.8 turbo? 1.8 turbo, 150 cavalos. 150 é melhor pra preparar que o 180. Sim, com certeza. E ele também tem teto, então já é um carro assim, que exerce um pouco mais de raridade. Você tá ligado que o 180 ele tem a biela fina, né? Sim. E aí é uma merda, você tem que forjar. O cabeçote se dele quiser é o preparar. Small, cara. O cabeçote dele é o Small e o do A3 Turbo, o 150 é o Large. Por isso que ele aguenta até 400 cavalos de pancada. Você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. Agora, a grande diferença que eu vejo, já que a gente falou de Audi, a grande diferença que eu vejo é que as Audis, elas são muito mais torcudas. O torque dela é impressionante, né? Os carros da Honda eu já sinto um pouco de falta, tirando o Legend, mas isso já é um caso extra, porque ele é um 3.5 V6. Sim, e era o sedã flagship, Sim. né? É um carro que competia com Audi A8, Sim. com Mercedes Classe S. Já é uma outra comum. categoria. E o que eu sinto falta na Honda é justamente esse torque. Essa pegada do torque do japonês. Sim. Porém, tem uma coisa que somente o japonês sabe fazer. É carro girador, cara. É impressionante como que o carro japonês ele gira. A gente estava falando sobre o Honda S2000. Principalmente Tanto que VTEC. ontem eu até tinha comentado até contigo que eu sou fanático pelo Honda S2000, né? Cara, eu já vi vídeo de gente nos Estados Unidos, no Japão, na China, em Taiwan, os caras girando em 10 mil rotações, cara. Porra, vamos falar de giro, isso, vamos velho? falar de spinning Dorito, né? Os rotativos. Puta Sim, que pariu. Pois é. Isso aí gira 13 mil, 14 mil rotações. Tem até um próprio episódio, só te cortando, tem até um episódio do Initial D. Foi na segunda temporada do Initial D que ele perdeu para aquele Lancer Evolution. Sei. E simplesmente o pai do próprio Fujiwara, o Bunta, ele pegou aquele motor do Trueno, arrancou fora e botou um motor que gira 14 mil rotações. Que isso, cara? Aí ele virou e falou assim, pô, e o próprio filho reclamando que o carro era manco. Pai, o carro é manco, ele... É porque, tipo, e ele tava conversando com o próprio amigo dele e falou assim, ó, eu não vou contar para o meu filho que o carro consegue girar 14 mil rotações, velho. Então, tipo assim... Nenhum carro é manco, depende Sim. do quanto você pode gastar. Então, assim, você vê como que era impressionante o negócio. Aquela pegada dele, assim, muito impressionante, sabe? Como é que pode, cara, um carro virar 14 mil rotações, cara? Então, como um próprio japonês, não tem igual. E eu sou muito, muito doido por carro japonês por conta da McLaren do Ayrton Senna. Na época que ele foi... As únicas 3 vezes que ele foi campeão, as 3 vezes foram empurradas por motores Honda. Tanto que ele é muito respeitado no Japão até hoje. Ele é um semideus ali no V10 Japão. Mugen, né? Mugen. Também tem a marca Spoon, que eu também já vi alguns carros aqui no Rio de Janeiro. Principalmente VTI e SI rodando com roda da Spoon, com tudo da Spoon. Ou seja, você vê o nível que chega o pessoal do Japão, sabe? Então essa cultura do japonês, isso me impressiona demais. Agora, falando um pouquinho de Smoke Nagata. E aquele vídeo que ele fez lá na Inglaterra, que ele foi desafiado, ele conseguiu passar de 300 com aquele Supra. Não, acho que foi 280 e alguma coisa, quase 290, Cara, mas é por aí. Pelo que falam, ele foi desafiado a pegar 320, ele não conseguiu, pegou 314, alguma coisa assim. Uhum. É o que diz algumas Bom, mas já tá muito bom, né? Isso tá Ele ótimo. ficou extremamente famoso com isso. Foi deportado da Inglaterra, né? Não sei como é que ele fez para pegar o carro. Também não, enfim, nunca pesquisei sobre isso. E esse carro hoje ele foi reprogramado. Agora ele tá usando uma Ele tem injeção full tech. Não, ele tem um Supra V12 também, não sei se vocês sabem, com motor de Toyota Century. Sim, ele fez depois esse Não carro. me lembro desse caso que ele tinha feito esse troço. Ele ficou puto na época porque não saiu o MK5. A Toyota não queria fazer. Então ele mesmo decidiu projetar o próprio MK5 dele. E ele foi e preparou. Ele pegou o motor de um Toyota Century, que é o competidor da Rolls-Royce, feito pela Toyota. É um carro que compete diretamente com o Rolls-Royce. E tirou o V12 do carro, meteu no Supra, colocou 2 turbos, o tamanho da sua cabeça. Fez um facelift no carro.
Acabou. E o pior, por falar em Supra, tem gente nos Estados Unidos, cara. Não sei se vocês já ficaram sabendo disso. Já tem gente nos Estados Unidos que está comprando o Supra Zero, esse que vem com o mesmo motor da BMW Z4. Sim. Tem gente arrancando fora esse motor e tá botando o motor 2JZ. Sim, tem muita gente nos Estados Unidos fazendo isso, cara. Eu olhei e falei, cara, beleza, eu também gosto muito desse motor 2JZ, mas eu não sei se eu teria coragem de ter que arrancar esse motor zero. Eu vi um norte-americano, ele mal comprou o carro, não ficou nem uma semana com o carro. Ele mesmo desmontou, eu acho que ele era mecânico, alguma coisa do tipo, preparador. Ele comprou o carro a zero na Toyota, levou para casa dele, e a casa dele é aquelas oficinas mecânicas assim de fundo de quintal, que eu acho sensacional. O cara justamente começou a fazer vídeo por vídeo, mostrando passo a passo, montando um 2JZ num carro dele novo. Cara, eu vou falar uma coisa polêmica, eu tenho medo de sair daqui escorraçado depois. Mas a mesma pessoa que diz que o MK5 é uma BMW deveria chamar o MK4 de Yamaha, porque o motor é Yamaha, o 2JZ. Sim, sim. Então, assim, não entendo todo esse ódio que o pessoal tem do MK5 ter um motor de BMW. É o que a Toyota conseguia fazer. Praticamente a única marca que ainda faz 6 em linha. E, enfim, caiu como uma luva no Supra. E a única marca agora também é uma das poucas que está abandonando o carro elétrico. Sim. Umas aí que já começou a não querer mais fazer carro elétrico. Falando nisso, eu tomei uma multa ontem porque eu parei um V6 numa vaga de carro elétrico. Eu sou um animal. Sério isso, cara? Não, ele não só parou o carro em uma vaga de carro elétrico, ele parou em 2 vagas, com o carro atravessado. Bom, 2 vagas, ele parou com o carro atravessado. Primeira vez que eu vejo alguém tomar multa porque parou na vaga de um carro elétrico. Então. Primeira vez que eu vejo, cara. Muito prazer. Prazer todo meu. Rapaz. Só lá o adesivozinho autuado. Não, eu já tomei multa porque eu já parei em vaga de 2, só que aí eu não tinha visto. Sim. Eu tava num posto de gasolina uma vez e aí eu fui lá no McDonald's comer e eu parei na vaga de... Cara, juro, eu não tinha visto que era vaga de 12. Mas eu achei isso surreal. De onde veio o guarda da 7 Rio, cara? Porque aquele Burger King só tinha uma entrada, que era pela frente. A gente teria visto a 7 Rio chegando. Não tinha. Eu só cheguei lá, autuado. Caramba, esse pessoal é bem eficiente nessas horas, né? Não, na hora de ganhar dinheiro... Na hora de ferrar, é como eu tava até conversando com vocês ontem, do carro que eu peguei há pouco tempo, o Escort. Incrível. Pra ferrar é um instante, é rapidinho. Porque eu peguei o carro, já peguei o carro, tipo, em um dia. No dia seguinte, fui sair com o carro pra ver minha namorada. Que eu tava testando o Escort, tava querendo ver como é que ele tava. Aí, voltando pra casa normalmente, tranquilo, eu paro na lei seca. Nisso que eu paro na lei seca, eu faço o teste do bafômetro, tudo bem, tranquilo. Pego a minha documentação, ele só estava licenciado até 2019. E aí, tome multa. Apesar que, olha só, a polícia do Rio de Janeiro é uma mãe. Porque em outros estados, carro levemente mais rebaixado, escapamento esportivo, essa porra toda... A polícia aqui do Rio de Janeiro, eu realmente, claro, cada polícia tem as suas peculiaridades, mas aqui no Rio eu também achei que a nossa polícia ela tem um pouco mais de sensibilidade. É muito mais de boa, né? O meu tem antigo um pouco carro mais de sensibilidade. Era um Civic todo mexido. E isso só não sou eu que falo, não. Eu já vi pessoas até de fora do Rio de Janeiro que já vieram para cá, já tiveram contato com policiais do Rio de Janeiro, já me informaram sobre isso mesmo. Que na cidade dele, no estado dele, era algo bem mais pesado do que era aqui. Aqui era bem mais assim, brando. Aqui pegava mais parte de documentação, se tá na lei seca, se tá errado e não, com negócio de álcool. Não, aqui para carro, para não. modificação, o Rio de Janeiro é como é Miami nos Estados Unidos. Basicamente, lá é mais tranquilo para você ter carro modificado. Que se continue assim, né? Por favor. Que se continue assim, né, cara? Que se continue assim. Até no próprio ML aconteceu Isso já era bem tarde, os policiais estavam passando lá, só por passar. E eles pararam por lá e ficaram de resenha no canto do posto, conversando. E chegou um deles, viu meu carro no canto. Ele chegou perto assim, começou a analisar o carro, tava com um fuzil enorme na mão. Começou a olhar o carro e pensei, pô, agora fodeu. Agora eu tomei uma enrabada bonita aqui. Aí ele chega em mim e falou, e aí?
tá ou não tá com maldade debaixo desse capô? Eu falei, caralho, eu pensei que o cara foi me matar ali na hora. Mas, pô, os pessoal realmente é muito de boa, os polícias aqui no Rio de Janeiro. O cara tava me contando as histórias dele, que ele tem um Corolla, e ele falava, pô, cara, eu quero vender esse carro porque daqui a pouco vão me matar com o tanto que eu acelero esse carro. E eu fiquei tipo, caralho, cara, policial. Um policial falando isso, né? Um policial falando isso. Não, eu já passei por uma situação recentemente, quando eu tinha deixado a minha noiva em casa, e uma vez eu ia abastecer a minha Audi branca, que você não conheceu. Não vi ainda. Por enquanto, mas o Bruno já conheceu Já a Audi andei branca. nela. Já, pô, já. Maravilhosa. E o que acontece? Justamente, eu tinha deixado minha noiva em casa, eu falei assim, já que eu vou passar no posto da BR, porque eu vou colocar gasolina. Depois eu vou para casa. Não, tudo bem. Quando eu fui fazer aquele retorno, antes deles fecharem aquele retorno, que agora tem que ir mais embaixo ainda para conseguir fazer esse retorno. Então, naquele primeiro retorno que a gente fazia para entrar para o posto BR, quando eu fiz, já tinha uma blitz policial ali. Tinha pelo menos uns 2 guinchos, já tinha gente sendo parada. Quando eu estou passando com um carro, um dos oficiais, ele me olhou, me chamou num canto, falou assim, você pode me dar documento e tal, documento do carro, do senhor? Eu falei, se eu posso sair do carro? Pode. Eu fui sair do carro. Aí ele falou, ele ficou olhando assim, o carro, ele deu uma volta no meu carro. Ele deu uma volta no meu carro. Aí ele olhou e falou assim, cara, posso te falar uma parada? Eu falei, pode. Ele falou assim, há quantos anos que eu não vejo uma Audi branca na minha vida? Aí eu falei assim, sério? Ele falou assim, sério, cara, tá muito lindo esse carro. Aí eu falei assim, tá tudo bem com a minha parte de documentação? Aí ele, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei, não, valeu. E realmente ele olhou a minha documentação. Ele olhou, ele foi naquela viatura dele, ele tirou todas as dores, voltou, só que ele ficou segurando o meu documento. Eu fiquei meio assustado, falei, pô, será que eu deixei de pagar alguma coisa? Será que tem algum problema? Só que ele ficou segurando, só que ele ficou tão impressionado com a minha Audi, que ele ficou segurando o meu documento o maior tempão, esqueceu de me dar o documento, eu fiquei um pouco preocupado. Aí ele olhou, aí ele pediu para ver o meu motor, pediu para ver a parte interna. E ali ele não deixa de ser oficial, mas ele também é um ser humano, ele também tem gostos pessoais, né? Ele também tem sonhos como qualquer outra pessoa. Então ele ficou olhando o meu carro e eu achei isso mó barato, sabe? Porque eu fui parado e ele ficou olhando o meu carro. Mas sabe aquela sensação que você fica, que você não era suspeito, que ele te parou só para ver o carro? Sim. E, cara, se isso realmente fosse comprovado, eu ia ficar muito feliz, cara. Porque, pô... aconteceu ali também, cara, tipo, é na muito Lagoa, diferente. no postinho ali da BR Sim. que tem. Tinha uns 2 PMs parados, aquela coisa, Corolla da polícia. Aí o cara vem, fuzil na mão, chega do meu lado, olha pro carro, que porra é essa? Aí eu, na mesma hora, já tranco, como assim que porra é essa? O que eu fiz? Aí ele, não, nunca vi um carro desse? Aí começa a dar a volta, aí mostrei, aí ele falou do V6, olhou, e porra, eu tomei um sustão, né? Achei que eu tava fudido, que porra é essa? Acho que o cara gostou também, viu o Honda, aí falei que era do NSX, comecei a bater papo, era uma quarta-feira, né? Sempre tem um encontro ali de quarta-feira, encontro de Honda no posto BR. Então, assim, eu acho que a polícia do Rio é uma mãe mesmo. Sinceramente, eu tenho essa opinião. Não, e eu acho bem legal estar elogiando a eles, porque eu já vi pela internet, principalmente nesses grupos de bairro, né? Que a gente acaba vendo algumas pessoas batendo tanto nos próprios policiais, falam tanta groselha deles, Chama o Batman. que aí a gente já fica bem feliz quando a gente vê que os caras também estão sendo elogiados. Eles também estão fazendo a parte deles. Eles também não são videntes, eles também precisam, né, coibir justamente porque eles receberam uma denúncia. Eles não iriam chegar ali do nada se não houvesse nenhum tipo de denúncia. Até porque é o Entendeu? trabalho deles. Sim, claro. Né? Então, assim, da minha parte, eu nunca tive nenhum problema com eles. Muito pelo contrário, só elogio. E eu fiquei muito feliz, cara, quando isso aconteceu comigo. Sim. Quando ele ficou rodando. Mas ele rodou mesmo. Rodou o carro. E eu fiquei muito feliz. Não, e não é que eu queira dar uma de Siqueira Júnior, mas, porra, Sim. se você não confia na PM, chama o Batman, né? Pois é. Mas, enfim. Falando um pouquinho e voltando para essa cultura japonesa, né? Você tinha me falado também o nome de um... Akira Nakai. Isso. Porsche RWB.
E qual que é a grande importância dele nesse cenário automotivo? O cara é uma lenda viva, né? Ele começou pobre, não sei, nos anos 70, 80. Ele só tinha dinheiro para ter um Corolla, um A86, mas o sonho dele era um Porsche. Ele queria, porque queria ter um Porsche. Até que ele conseguiu juntar dinheiro e comprar um. E ele queria fazer as modificações dele, montar um wide body kit inspirado nos carros de GT, na Porsche Cup, por aí vai. E ele montou em cima de um 993. Não sei como é que a coisa evoluiu para ele ser, enfim, quem ele é agora, mas o cara é incrível. Pois é. Eu também lembro muito do pessoal do Liberty Walk também, né? Sim. Que eles fazem cada body. Aliás, por falar em Liberty Walk, agora nós temos um brasileiro, CWD. Um brasileiro. ProWorks Design. Sim, mas nós temos um youtuber aqui no Brasil, o Greg Ferreira. Sim. Que ele trouxe dos Estados Unidos o GTR dele com o body kit da Liberty Walk, que é o único do Brasil, inclusive. Você sabe que a gente tem uma empresa brasileira de wide body kit, né? Não sabia. Essa que eu falei agora, a ProWorks Design CWD. Os caras já montaram 350Z, já montaram wide body kit para Opel Calibra, para um monte de coisa, para Eclipse, né? CWD. A CWD, eu achei que foi CWD. ProWorks Design. Mas fica onde essa... São Paulo. São Paulo. Você... Assim, eu já conversei com os caras por pura curiosidade, enchi o saco deles, né? Claro. Aí descobri que para eles fazerem um projeto de wide body do zero, sai em torno de 12 a 15 mil reais. Você apresenta o carro que quiser para os caras e eles fazem um scan 3D, montam todo o body kit do carro em fibra, colocam as rodas de tala larga, é um negócio absurdo, sabe? E sinceramente, se eu fosse milionário, vocês iam ver muito mais loucura aqui no cenário automotivo do Brasil. Eu acho que falta maluco aqui. Eu acho que não falta dinheiro no Brasil, falta maluco, sabe? Eu não acho não acho que seja exatamente falta maluco. Eu acho que falta maluco com dinheiro. Porque maluco é o que mais tem entre a gente. Acho que só falta a gente ter dinheiro pra gente começar a fazer as maluquices. Eu acho que também tá faltando um pouco de mão de obra qualificada. Eu acho que muita gente está deixando de fazer muita coisa aqui no Rio de Janeiro por falta de mão de obra. É porque não é um mercado muito visado aqui no Rio de Janeiro. Ao invés de pagar R$500 mil num Volvo elétrico, um XC40E, eu pagaria, sei lá, 30 mil numa 190E judiada, uma Mercedes, mais 30 mil para montar o wide body, mais não sei quantos para comprar rodas de tala larga originais vindas de fora. E mais uns 100 mil para mexer no carro. Gastei aí quanto? 200 mil para ter uma Mercedes Cosworth 190E. Me parece que você não gosta muito de carro elétrico, né? Não. Você não é muito fã de carro elétrico também não, né? Você também não é muito fã de carro elétrico também não, né? Detesto carro elétrico. Rapaz, eu vou te falar uma coisa curiosa. Parece até perseguição minha aos membros de carro elétrico. Porque veja bem vocês, no meu terceiro episódio daqui da Platinum Podcast, eu trouxe 2 mecânicos e eles também não eram um fã assíduo de carro elétrico, né? É até uma questão social você ser contra o carro elétrico. No meu 4º episódio eu também trouxe mais 2 mecânicos que não eram um fã assíduo também de carro elétrico. No meu 5º episódio eu trouxe um amigo meu também que não era um fã de carro elétrico. Na semana passada eu trouxe um outro amigo meu que o Bruno conhece, que é o Freire. Lucas Freire, Sim. também não gosta de carro elétrico. Agora eu trago vocês 2 no 7º episódio, vocês também não gostam. Cara, então parece que é perseguição minha, mas não é perseguição, é uma coincidência que eu acho até interessante, porque eu não gosto de carro elétrico pelo único seguinte motivo que eu falei desde o meu 3º programa pra cá. Você não quer começar a intro com a cara da Greta puta? Não. Isso vai dar um BO pra mim danado. Mas o que acontece? Por que eu não gosto do carro elétrico neste momento? Não é que eu tenho raiva de carro elétrico, nada disso. Eu acho carro elétrico sensacional em vários sentidos. Porém, no Brasil, a gente não tem mão de obra qualificada para isso. A gente não tem estrutura para receber um carro elétrico. A gente não tem locais específicos para ter que receber um carro elétrico. Por exemplo, quantas delegacias de polícia nós temos aqui que tem pelo menos um único carregador na calçada? Não tem. Eu vou um pouquinho mais além. Hospital público, a gente tem carregador. Hospital particular, a gente tem carregador. Quantos hospitais particulares existem carregadores? Não tem.
É muito raro, Cara, se tem é tanto raro. por isso, é por causa de toda a poluição que você vai gerar com a mineração. Sim, Você já viu a quantidade de chumbo que é usado para fazer uma bateria simples de lítio? sim. E sem falar o desgaste dessas peças. Na hora de descartar, é um problema sério, é um problema danado. Sabe onde é que vão parar essas baterias? Em países pobres, na África, no Oriente Médio, na Ásia, poluindo água e com crianças, com pessoas que passam fome, coletando metais preciosos dessas baterias e morrendo intoxicadas. É isso que vai acontecer. Exatamente, e é o que eu sempre falo aqui e o que eu sempre luto em todos os meus programas é uma valorização do etanol. É uma valorização do etanol. Até pelo simples fato que na semana passada eu falei isso para o Freire, essa semana eu falo também com vocês. O etanol, ele é renovável. Sim. Você planta, você colhe, você transforma e você vende. Então, ou seja, você pode replantar. Você não tem um número específico de etanol que você pode colher, que você pode plantar. Não, é ilimitado. Você planta, você colhe, você extrai, você faz o que você quiser com aquilo. Você pode transformar em açúcar, em etanol, o que você quiser. E o nosso etanol é o melhor do mundo. É o mais puro do planeta, é o nosso. Você viu outra babaquice dos carros elétricos também? Desculpa até cortar, eu tava Pode falando falar à do etanol. vontade. Porra, cara, você já viu ter que pagar uma inscrição mensal para você ter enfim, algo próprio ao seu carro, desbloquear a potência, como fazem com Tesla? Uhum. Imagina, você compra um carro e tem que pagar uma inscrição mensal como se fosse um Spotify. Tipo um Game Pass, né? Exatamente. Um Game Pass. Isso eu não sabia, não. Você tem, para desbloquear um pouco de potência em alguns Teslas, você tem uma inscrição mensal. Ou anual, que você paga. Isso é literalmente um Game Pass do Tesla. Essa realmente eu não sabia. Então, quer dizer, então futuramente a gente vai ter um hacker, futuramente para carro elétrico, o hacker ele vai vender lá na Vai ser o remap dos carros Uruguaiana um elétricos. chip. Mas a BMW também tentou fazer isso com alguns modelos agora, de ter uma inscrição mensal para, enfim, não sei que coisas você desbloqueia com isso, mas Então quer dizer, tem algumas marcas você compra tentando um isso. carro, aí no mês você tem dinheiro, eu vou desbloquear um carro para andar mais do que um V12. Aí no mês seguinte, não, agora eu tô sem dinheiro, eu vou andar igual um 1.0. Pô, que isso, cara? Entendeu? Então, Você tem o carro assim, você não tem. é uma coisa assim que eu acho que tá muito radical. Sim. Eu acho que essa introdução do carro elétrico tá muito radical e não tá muito bem explicado, minha opinião, não tá muito bem explicado ao brasileiro em si. Não tá explicado, tá horrível. E a explicação tem que ser melhor. Só que ele, justamente, tá indo meio que... Sabe aquela sensação que você fica que o pessoal tenta empurrar na sua goela abaixo? E ele tenta impor que aquilo ali é a única verdade que existe. Eles querem transformar um carro a combustão em vilão. Então foi como você mesmo disse, Rodolfo. Imagina você... Mas imagina quão lucrativo é para essas empresas receber um subsídio estatal para começar a produzir carro elétrico e mudar toda a sua linha de produção. É óbvio que eles vão querer isso. É claro, e ninguém mais agora vai querer mudar essa imagem. Quem colocou todo o dinheiro possível no carro elétrico, ele não vai querer dar um passo para trás. A Toyota viu onde é que ia se meter e cascou fora. Né? Então, assim, é isso que eu vejo agora. Carro híbrido eu sou a favor. Sim. Carro híbrido eu sou muito a favor. Carro a hidrogênio eu sou muito a favor. Por favor, usar hidrogênio a combustão, Claro. não a célula de Sim. hidrogênio. Etanol eu sou muito a favor. Né? Agora, é essa pergunta que todo programa eu faço. O carro elétrico, essa é a 4ª tentativa de se introduzir no mundo o carro elétrico. As outras 3 não deram resultado. Por que eles acham que na 4ª vez vai dar resultado? Essa é a pergunta que eu faço. Porque, sim, mas eu quero entender exatamente isso. Né? Então... É porque é algo que seria moderno, inovador. E se os próprios japoneses que detêm hoje, na minha opinião, é um dos países mais tecnológicos do mundo hoje é o Japão. É um dos países mais confiáveis hoje em termos de tecnologia hoje no mundo é o Japão. Pô, se japonês não tá querendo comprar essa ideia, cara. A Toyota, por exemplo, já meteu o pé, cara. E aí?
Isso é coisa de europeu maluco, tô brincando, só pra encher teu saco. Não, mas pode falar, eu não tenho nenhum problema com isso. Não, é só pra encher teu saco mesmo, porque eu sei que você gosta de carro europeu. De carro, eu gosto da Audi. Sim. Eu gosto da Audi. Eu gosto de carro alemão, mas em especial a Audi tá cometendo um tiro no próprio pé. E eu já cansei de falar isso pra Audi. Aliás, falando nisso, em Audi, vamos lembrar daquele acidente do RS6, né? Que ficou famoso pra caramba. Famoso, né? Crystal Castle. Isso. Querosene. Isso. Querosene. Pesado, né? Pesado. E o erro foi do motorista do caminhão, né? Sim. Ele cruzou a pista, ele trocou de faixa. E o Audi estava na pista do meio a 300 por hora. Ele não tinha nem como desviar. Ele tentou, pegou de quina, voou e entrou direto num poste. Foi como eu tinha até te contado, na história que eu tava pegando 200 por hora com o Civic. Eu tava indo pra Volta Redonda e a minha sorte é que eu tava em um Civic e não um RS6. Eu tava tentando fazer um top speed do carro pra ver até quanto ele aguentava. Tinha acabado de comprar o carro na época. E eu tava 200 por hora. Ele ia mais. Só que eu tava na faixa da esquerda e tinha uma carreta na faixa da direita. Só que a carreta não deu seta, não fez nada. Ela só entrou na minha frente. E quando ela entrou na minha frente, a minha reação foi só frear. Só que o ABS não funcionou, então ele começou só a cantar pneu. O meu para-choque ele chegou a dar um selinho muito meigo na traseira da carreta. E depois, o cara percebeu que tinha feito a merda. Ele saiu da minha frente, e como eu tinha contado pra ele ontem, de noite, ele me vem, bota a mão pra fora e faz isso aqui. Que é esse gesto? Ele era italiano. O que ele queria com aquilo? Que isso, cara. É pesada. Mas enfim, pra gente praticamente estar encerrando o nosso programa, né? E vocês vão ter que voltar aqui mais vezes, como acontece em todo programa. Todo programa a gente sempre sai com aquele gosto de quero mais e eu fico feliz, porque não teve um programa até hoje que não tivesse pelo menos um internauta que enviasse um e-mail para mim no meu privado ou falasse comigo no meu Instagram e ele falasse o seguinte: pô, você tem que chamar mais vezes essa pessoa, você tem que falar um pouco mais sobre o assunto. A gente vai tentar chegar, tem que fazer 2 horas de programa, vamos tentar algum dia isso, mas a gente está ainda engatinhando, a gente quer bater algumas metas para depois a gente conseguir implantar essas 2 horas, porque é um programa que não tem como. Sim. Não tem como falar 1 hora só. É impossível, impossível. Mas praticamente fechando o nosso programa, existe um carro também que marcou uma geração aqui no Brasil e é um Civic SI. Na verdade, existem 2 carros. Black né? Bull. Um deles é o Black Bull. Lógico, o Black Bull. O outro é um Civic também SI, que agora bateu o recorde do meia milha de velocidade. É o carro mais rápido do Brasil hoje, tração dianteira. É um Civic SI. O segundo mais rápido é um Audi A3 de um amigo meu, inclusive, Fábio. Né? E é um 8L, é o mesmo modelo da minha Audi branca, do princípio dos anos 2000. Né? Ele chegou a 301 km por hora. Princípio dos anos 2000, você diz o Bolinha. É o Bolinha, aquele o Bolinha. 8L, que a gente chama de 8L. Tá. Engraçado que é sempre um carro antigo. Não, mas o SI é novo. Um carro o 2008. mais rápido é novo. O S já não é tão novo assim, Não, né? mas o carro dele acho que era 2017, sei lá, 2018. Novo. Novo assim em termos de idade. Não, aí é realmente Em termos de novo. idade. Mas esse SI, ele chegou a 304, 305 km por hora. Ou seja, a gente vê a capacidade de um carro japonês, né? A gente está falando que um carro mais rápido do Brasil hoje, tração dianteira, no meia milha, é um carro japonês. Cara, se eu é um fosse Civic. muito louco e muito rico, eu queria montar um Honda com Supercharger, como fizeram com o Black Bull. Supercharger e Honda, assim, eu acho que eu vi uma vez na vida um carro que tinha isso, era um VTI também. Assustador, cara. Porra, é uma baguncinha legal. Interessante. Bagunça é legal você botar um Supercharger com turbo. Não, aí imagina. você tá se entrando mata. no nível do Lancia, né? O Lancia italiano. Sim, o Lancia Melhor ainda se tiver um Stratos, IVTEC. se não me engano, ou Delta, né? Cara, tem uma história tão... Tem umas 2 histórias, na verdade, tão boas da Lancia com roubar, assim, rally descaradamente. Uma é do Stratos, porque a FIA pedia que você tivesse um número X de carros de produção para rua, para que você pudesse participar do rally. Eles fizeram metade desse número X de Lancia Stratos
A fábrica estava aqui no meio, aqui tinha estacionamento, aqui tinha outro estacionamento. Os fiscais da FIA vieram inspecionaram os carros, O pessoal da fábrica, por favor, venham almoçar com a gente. Foram para dentro da fábrica, trocaram os carros de lado. O pessoal da FIA saiu, inspecionou os mesmos carros e permitiram que os Stratos entrassem no rally. Fizeram só metade do que deveriam ter feito. A outra história da Lancia, eu acho que foi com o Lancia 037. O carro era tração traseira. E a Audi tinha acabado de lançar a tração 4. O 4. E a Lancia falou, vamos perder, estamos fodidos. O que eles fizeram no Rally de Monte Carlo? Tava nevando. Aí a Lancia conseguiu fazer prefeituras de cidades pequenas na França concordarem com jogar sal na neve. Porque diziam que ia ser muito perigoso, que podia ter acidente, que tinha muitos espectadores que iam ser atropelados. Aí a equipe da Lancia foi com uma van jogando sal na estrada para a neve derreter. Então, na largada do rally, todo mundo com pneu para neve e o Lancia 037 com pneu semi-slick, com pneu de... qual que é o nome? Com pneu para cascalho e ninguém entendendo porra nenhuma. O Lancia ganhou. Faz parte. Roubado. Mas depois o Lancia também tomou algumas pancadas por aí, quando chegou o Subaru do Colin McRae, o famoso Subaru Impreza Azul 555. Sim. Quando o Colin McRae engoliu muita gente. Já teve também o Tommy Mäkinen com a Mitsubishi aí já era o Lancia. Né? Então a gente já vê também que os próprios japoneses eles começaram a ter que dominar depois assim os próprios ralis depois de um tempo. Até porque eu sempre vi um pouco de resistência da introdução dos carros japoneses no mercado europeu, porque os próprios europeus sabiam que iam perder terreno. Sim. Os americanos perderam terreno nos anos 70. Os próprios americanos perderam muito terreno. Tanto, primeiro, né, que se fuderam com a crise do petróleo, né? Também. E também o próprio carro americano não é muito confiável. O pessoal não curtia muito. O próprio americano dizia que o carro dele não era um carro confiável, né? Então tem aquela pegada mais patriota do próprio japonês. Mas o que fudeu mesmo foi a crise do petróleo. Sim, fudeu os americanos, sim. Detroit acabou. Sim, isso é um fato. Então, ali, né, eu pude ver que o próprio mercado americano, ele meio que deu uma quebrada boa com a chegada dos próprios japoneses. E hoje em dia, quem eu vejo que tá para dominar esse mercado aí, já tem pelo menos uns 5 a 6 anos, é um carro chinês. Né? Esse pessoal também tá vindo muito forte, mas eu não tenho certeza, ainda não posso falar porque eu nunca tive um carro chinês, eu também nunca tive carro japonês. Quem teve foi o meu pai. Teve um J3, Jaque. Era um carro confiável? Não. Em 3 anos, o carro por baixo parecia biodegradável. Que isso? É tipo Que isso, cara? É um carro de plástico? Que Era isso? ferrugem pura por baixo. O carro parecia biodegradável em 3 anos, cara. Nossa, cara. Mas ela pegou 0 o carro? Pegou 0, um Jaque J3. Isso aí... Porra, não lembro nem que ano, eu era pequeno, Beleza. cara. Galera, vamos lá. Deixa o seu recado final, Bruno. Deixa o seu recado rapidinho, que eu também vou deixar o meu. A gente vai encerrar o nosso programa. A gente marca futuramente, tá bom? Cara, então, foi bom estar aqui nos poucos minutos que eu tive. Pela questão do atraso, sinto muito. Nada. Mas no próximo, pretendo poder falar mais. E quero poder falar mais de Honda. Claro. Poder falar mais de Honda. E também contar aquela historinha do Type R. Que Do tive, Type R, né? infelizmente, na Honda. Isso. Olha, eu tô muito feliz de estar aqui. Acho que, porra, nunca achei que eu fosse estar num podcast, alguma coisa desse tamanho. Eu sei que quem tá assistindo não vê o tamanho da estrutura que tem aqui, mas achei muito legal. Pretendo estar aqui de novo, se você me chamar. Com certeza. E espero que eu não tenha sido chato no início, Não. porque eu tava bem nervoso, né? Isso faz parte. Távamos só eu e você aqui. Faz parte. Aí com o Bruno eu relaxei mais. Bom, eu vou deixar esse meu recado rapidamente em 10 segundos. Esse programa eu sempre dedico a alguém ou alguma pessoa ou um grupo de pessoas. Hoje eu não vou deixar... E eu não vou nem envolver carro nem nada. Semana passada eu tinha elogiado os próprios professores, mas hoje eu vou fazer um agradecimento diferente, né? Eu nunca escondi, eu tenho uma outra paixão na minha vida. Eu tenho mais 2 paixões. Eu tenho a minha paixão primeira, que é por automobilismo, também por artes marciais, principalmente a luta de boxe, por conta do filme do Rocky Balboa.
E a minha terceira paixão chama-se Fluminense Futebol Clube. E o Fluminense ontem conseguiu, cara, a classificação para a final. Fiquei muito feliz, cara. Eu não tava nem acreditando. Ontem não, anteontem. Eu não tava nem acreditando. Ficar me enchendo o saco com isso hoje no trabalho. E eu dedico realmente... Olha que eu nunca dediquei nenhum programa meu para nada de nenhum outro esporte, cara. Mas depois de 14 anos, cara, eu vi a última vez o Fluminense jogar uma final em 2008, quando eu vejo o Fluminense jogando logo contra o Boca Juniors, cara. Ou seja, vai ser algo que vai ser inesquecível. Então, esse programa eu dedico também a todos os torcedores, aos jogadores, aos dirigentes do Fluminense Futebol Clube. Então é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Quarta-feira da próxima semana, às 8 da noite, nós estamos subindo esse programa de hoje com o Rodolfo e com o Bruno. Nos vemos lá. Tchau!